Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre orixás e entidades, algo que confunde muito a galera por aí. Galera, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a conhecer os cursos do Perdido EAD. Sim, os cursos do Perdido EAD são feitos especialmente e com muito carinho para vocês. São cursos formatados para terem vivências mais rápidas, para serem de formas mais didáticas, para que vocês tenham formas de angariar conhecimento e praticar o conhecimento adquirido. Então, se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, palestras e afins, entra lá, www.perdidoead.com. Com o mesmo, com C no final. Pois é, tudo diferente, né? A gente deixa vocês doidos. Então vamos lá falar sobre a diferença entre orixás e entidades. Orixá é uma coisa, entidade é outra coisa, mas às vezes a gente chama a entidade de orixá. Que confusão, né? Que loucura. Pois é, vamos lá compreender essa maluquice que se formata na cabeça do espiritualista moderno. Orixá, na concepção original, são forças, são divindades africanas da região da Nigéria, da região de culto e de língua Yorubá, de culto Nagô, que representam não só aspectos geográficos, mas grandes personalidades daquela região. Por exemplo, Oxum representava a deidade do rio Oxum. Iemanjá representava a entidade do rio Iemanjá, que foi depois transferido para o rio Ogum. O próprio Obaluaê, ou Chapanã, ou Mulu, representavam as doenças em si. Xangô era um rei da cidade de Oió. Orumilá, o dono da sabedoria, o dono do saber, aquele que via adiante, senhor dos oráculos. Oxalá, o senhor do branco, aquele que nos fez, aquele que deu vida a todos os seres humanos. Exu, o grande mensageiro, o trapaceiro original. Todas essas divindades, elas tinham características muito bem definidas dentro dos seus aspectos e provavelmente eram distribuídas em tribos, ou seja, existiam divindades de tribos. As pessoas que moravam às margens do rio Oxum cultuavam Oxum e não Iemanjá. As pessoas que moravam às margens do rio Iemanjá cultuavam Iemanjá e não Oxum. Vocês conseguem compreender? Então, cada tribo tinha o seu orixá, tinha a sua divindade pessoal. Isso é muito comum se você analisar outras mitologias, outros cultos e outras religiões ao redor do mundo, onde você vai perceber que certas etnias têm certas divindades que outras etnias não conseguem cultuar. Temos lá o exemplo de Baal, que era um deus mesopotâmio. Então ele tinha acepções dentro da Mesopotâmia para aquele povo. Quando os hebreus pegaram esta visão, transformaram logo ele num demônio, que virou Bezebu, por assim dizer. Entendem como que são feitas ressignificações das coisas? O mesmo ocorreu dentro do processo aqui dos orixás. Os orixás trazidos para o Brasil através da cultura e dos povos africanos, eles acabaram tendo que ser ressignificados, compreendidos novamente em suas mitologias e suas formações. Ou seja, eles representavam forças. Claro que aqui não tinha mais um rio Oxum. Como eu vou continuar cultivando a minha Oxum? Aqui não tinha mais a região de Queto. Como eu vou continuar cultuando Oxóssi? Essas questões tiveram que ser reinterpretadas e as culturas foram misturadas. Então, no mesmo agrupamento ali de africanos, a gente tinha africanos de origem Banto, africanos de origem Nagô, africanos de origem Fon, centenas de culturas diferentes coexistindo de uma forma totalmente imperativa, a mando dos senhores, né, de escravos, e também forçosa, sendo quase artificial. Então eles tiveram que ressignificar esses mitos para compreender melhor a sua própria religiosidade. Daí que advém várias historietas, né, contando sobre como os africanos enganavam os senhores de escravos, cultuando os orixás sincretizados para que eles achassem que eles estavam cultuando os santos católicos. Claro que não é bem assim. Nada é tão simples quanto parece quando se trata sobre cultura e religião. Mas essa é uma historinha aí que acabou ganhando profundidade aí pelas pessoas e as pessoas acabam replicando, né? Então o orixá na África era uma divindade
Ele realmente era o regente de um povo. No Brasil, se transformou na manifestação de uma certa potencialidade, ou seja, um domínio. Então Xangô se transformou naquele que é o detentor das pedras, das rochas, da justiça. Xangô tinha essa acepção lá na África? Talvez não. Oxum se transformou na Senhora das Águas Doces. Iemanjá sofreu uma metamorfose. Ela veio para o Brasil, ela incorporou totalmente o jeito brasileiro de ser e virou a deusa de todos os mares, da água salgada, de todas as águas. Sendo que na própria África não era assim. Ela era uma divindade de um rio específico, de água doce. E aí a gente começa a compreender a forma como as entidades se manifestam. Porque, por exemplo, Oxóssi é atrelado claramente aos índios, aos caboclos, mas não haviam indígenas na África. Como que pode haver essa associação? Porque houve uma reinterpretação do mito conforme a necessidade daquele povo. Os indígenas viviam nas matas. As matas eram domínios de Oxóssi. Então, os indígenas, por estarem nos domínios de Oxóssi, estavam sob a proteção de Oxóssi. Conseguem compreender como que funciona estas associações? São bem lúdicas, né? São bem coesas até. Só que aconteceu o evento dos umbandistas, macumbeiros, que começaram a receber egum por aí. Claro que não aconteceu só com os umbandistas. Isso já acontecia em alguns cultos de candomblé, principalmente nos cultos de origem banto, cultos de origem Angola, cultos de origem como o próprio candomblé de Angola, candomblé de almas e o candomblé de caboclo. Então acabou se pegando o conhecimento daquele povo indígena, misturado com o conhecimento dos povos, dos muitos povos africanos, e acabou criando uma nova forma de interpretar os poderes da natureza, os poderes das divindades que ali atuavam. E aí a gente tem as manifestações de caboclos e pretos velhos, que no começo da Umbanda eram chamados também de orixás. Mas aqui a gente tem que fazer uma separação. Orixá, propriamente dito, é a energia. Então o orixá seria a justiça, o Xangô é a justiça, o Ogum é a lei, Oxalá seria a fé. Teríamos então as entidades que representam essas energias em terra, mas foram, de certa forma, seres criados com vivências, tanto humanas quanto encantadas, mas tiveram evoluções do simples para alcançar o campo de entidade, tiveram uma evolução. As divindades não têm essa evolução, elas são e são, ponto. Elas foram criadas assim pelo Criador e ponto, elas já foram criadas dentro das suas potencialidades máximas, tá? Isso dentro da minha concepção teológica, claro. Consegue compreender? Então, orixá é uma coisa, orixá entidade é outra coisa. O termo orixá na Umbanda, quando se refere a entidades, tem uma sinonimia de falar que é um espírito evoluído, basicamente isso. Então, eu falo assim, meu orixá, meu preto velho é meu orixá, vamos bater meu cabeça com o meu preto velho orixá. A verdade é que você está falando que aquele preto velho é de um nível muito evoluído e que ele se confunde com as energias dos orixás. É o que acontece com o chamado termo orixá intermediário ou intermediador, que seria uma energia, um espírito ou uma entidade encantada que ela atingiu certo grau de elevação e depuração tão grande que a energia dela se confunde com a energia do próprio orixá, sendo que ele é uma manifestação do próprio orixá na Terra. Compreendem? É isso aí. Confuso, né? Então, para evitar essas coisas, vamos definir assim. Orixá, quando a gente sempre está falando sobre divindades e entidades, a gente está falando sobre espíritos, ok? Sejam espíritos humanos ou espíritos encantados. Acho que fica mais prático trabalhar dentro desta linha de raciocínio. É isso aí, gente. Meu muito obrigado. Peço para vocês que venham conhecer os nossos cursos lá no Perdido EAD, www.perdidoead.com, que você conheça mais dos nossos trabalhos também no nosso blog, perdido.co. Se inscreve aqui neste canal do YouTube, comenta, compartilha, manda pro seu amiguinho, seu inimiguinho, manda pra sua mãe, manda lá no grupo de WhatsApp da sua tia evangélica, elas vão adorar os nossos vídeos aqui, eu tenho certeza. No mínimo elas vão me praguejar, mas quem sabe eu ganho uma oração, né? E é isso aí. Muito obrigado e até um próximo pensamento.